Olá, seja muito bem-vindo ao último episódio do nosso congresso online Impactos, Futuro, Mundo e Igreja. Como eu falei para vocês no primeiro episódio, hoje eu tenho de volta aqui conosco o pastor Fernando Leite. Tudo bom, Fernando? Novamente aqui, a gente podendo bater esse papo. Tudo bom, Felipe? Tudo Uma bem. alegria estarmos juntos para encerrar essa programação. Que bom, que bom. Tem gostado do congresso até agora, do que você pôde ver? Tenho gostado, tenho me surpreendido positivamente e ficado contente com podermos preparar alguma coisa e propiciar alguma coisa que as pessoas possam refletir em cima. Sem dúvida, é um privilégio. Fernando, pensando nos assuntos que a gente falou aqui, e talvez, não sei se, pelo menos para minha geração, né, eu sou ali do final dos anos 80, é a primeira crise que a gente enfrenta numa grandeza desse tamanho. E então, a gente está vendo quantos desafios isso está trazendo. E a gente falou sobre aspectos individuais, como o indivíduo vai sair desse pós-pandemia, como que vai reagir a sociedade. Depois a gente tratou de temas mais específicos sobre a igreja no seu aspecto estrutural e também sobre a atuação do ministério pastoral. Vimos um pouco sobre futurismo também. Assim, são muitos assuntos. Aí me vem à minha cabeça, talvez, de desconhecimento e inexperiência. É a pior crise que já foi enfrentada? Acho que não somente para a tua geração é a pior crise. Para a minha geração também. Que legal. Eu tenho 65 anos e eu diria para você, não tem nenhuma crise tão importante que teve. Por outro lado, um pouquinho mais para trás, e pessoas que ainda estão vivas pegaram também essas crises. Há crises em anos anteriores ao ter nascido. Eu nasci em 55, mas muitas pessoas viveram na Segunda Guerra Mundial. Verdade. Segunda Guerra Mundial que matou talvez uma centena de milhões de pessoas. E talvez existam ainda algumas vivas, e existem, sim, são raras, que viveram a Primeira Guerra Mundial com 10 a 30 milhões de pessoas, dependendo de quem faz esses cálculos. Ou até a gripe espanhola de 1918, que calculam que matou 100 milhões, em alguns cálculos diz que ela chegou a matar 1 em cada 4 habitantes. Nossa. Então veja, para nós essa crise é uma crise enorme, mas numa história relativamente recente, nos últimos 100 anos, nós encontramos crises grandes. Como quando a gente olha para o povo de Israel, que é um povo que tem uma posição protagonista dentro das Escrituras, eles viveram diversas crises enormes, sim, ao longo das suas vidas e existência, e após os relatos, a narrativa das Escrituras, eles viveram e sofreram na mão de assírios, depois de babilônios, e em tempos recentes sofreram na mão de alemães, de ingleses, e sobreviveram e são uma nação sólida. Então, eu concordo que, tanto para a minha geração quanto para a tua, é a maior crise vivenciada. Tá bom. Mas um pouco mais longe, está longe de ser a pior delas. É um alívio pensar assim de certa forma também, né? Porque às vezes a gente fica tão preso olhando esse tempo agora e se perde, né, nos medos que essa crise traz. Agora, de todos esses assuntos que a gente tratou, e a ideia nossa é fugir desses temas, mas tratar daquilo que a Bíblia diz a respeito de crise, como enfrentar a crise. Isso que a gente vai falar aqui. Qual o direcionamento que a gente vai seguir para essa nossa conversa de hoje? A minha sugestão é nós pegarmos uma abordagem de uma crise e aprendermos com aquela abordagem. Ela não tem todos os paralelos que nós temos, nem todas as situações que nós temos. É um outro povo, um povo dentro de uma outra aliança. Entretanto, o Deus é o mesmo. E a perspectiva que Deus apresenta para aquele povo, para aquele profeta, eu estou me referindo ao profeta Joel, tá bom, ela nos traz luzes para a gente entender onde é que está Deus nessa história, o que isso significa para nós e também como é que nós devemos agir numa situação como essa. Veja, a crise a qual me refiro está lá em Joel, e nós lemos ali em Joel o seguinte: o que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu.
o que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então veja, havia uma crise. Você falou, não vai ter nada a ver em paralelos próximos ao nosso, ainda mais gafanhoto aqui, como Mas que isso se encaixa? Se a gente aí? pensar uma praga, hoje nós temos um vírus. Tá bom. E em tempos recentes, tanto na África quanto na Ásia, houve problemas grandes com gafanhotos, devastando áreas. Não pode não ser tão comum para nós hoje, mas isso aconteceu no passado e acontece no presente, né? O fato é o seguinte, o que isso gerava? E aí nós vamos perceber que essa crise que eles tiveram é uma crise que tem muitos pontos em comum conosco, ainda que a gente não tenha problemas com gafanhoto. E efetivamente o problema que eles tinham, que a gente não consegue saber exatamente onde aconteceu, quando foi que Joel viveu, são coisas difíceis de fazer, mas a gente identifica problemas muito comuns. Em primeiro lugar, você imagina essa ideia de uma invasão de gafanhotos e destruição de gafanhotos. Mas como é que isso se deu? Isso que é somente uma figura de linguagem. Tá bom. A figura de linguagem mostra o quê? Qual era o problema? Primeiro, eles tinham um problema político e nós temos um problema político. Tá certo que o nosso problema político vem depois da praga, e no caso deles o problema político talvez fosse um dos geradores da praga, quando ele diz ali no versículo 6 do capítulo 1, uma nação invadiu a minha terra. Tá. Então, eles tinham um problema político, a ordem política foi substituída, eles foram conquistados, houve destruição, houve morte. Como consequência disso, eles tiveram um problema de ordem econômica importante. Então veja, no capítulo 1 de Joel ele diz, os campos estão arruinados, a terra está seco, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, e ele continua, as sementes estão murchas. Podemos imaginar o que é isso? Não teve colheita, não tem comida. Nos nossos dias, há grande preocupação do que está acontecendo com essas pessoas não trabalharem. Há pessoas que estão passando fome. Sim, triste. Estão precisando de serem ajudadas. Então, eles tinham um problema de ordem econômica. A economia não está andando. Alguns falam que a quebra da economia poderá ser pior do que a do crash de 29 e 30. Não. Aí Então, tiveram um problema político, nós temos um problema econômico, nós temos. Eles tiveram um problema religioso. E nós estamos vivendo isso agora. Veja, ali no capítulo 1 mesmo, no versículo 9, diz: as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram eliminadas do templo do Senhor. Os sacerdotes que ministram diante do Senhor estão de luto. E ele continua descrevendo no versículo, ou seja, aquela crise política e econômica afetou o culto. É certo que esse não era um grande problema, porque o culto deles definitivamente estava comprometido. Já antes da crise. Já antes da crise. Mas o cerimonial, o show estava continuando. Agora, nem o show estava continuando. E eu quero crer que o que está acontecendo muito nessa crise é que pessoas que têm uma relação pessoal com Deus e investem nisso, elas estão ganhando nessa crise. Certo. Mas as instituições e as pessoas que vivem da tradição e do programa, da religiosidade mesmo. Da religiosidade, elas estão sofrendo substancialmente. Então, veja, tem seus paralelos. Os fatores podem ser diferentes, mas a crise é muito semelhante. Sim, eu pensando nessa questão de crise religiosa, eu vi recentemente que é no momento da crise que as pessoas vão se dirigir a Deus, vão buscar suplicar a Deus. Mas também, por um outro lado, igual você acabou de falar, é também no momento da crise que os corações vão ser ali abertos, né? Vão ficar transparecidos quem realmente se devota a Deus com coração e genuinidade e quem não. Então tem esses dois caminhos aí no meio da crise, né? Como que o ser humano reage a isso. E pensando nessas reações, o que a gente pode trazer de paralelo prático do que a gente observou já no texto aí de Joel? Veja, eu acho que por um lado a crise para algumas pessoas, ela pode ser simplesmente uma crise e ponto final. Mas para outras pessoas, a crise faz com que as pessoas se voltem para Deus.
Uhum. E no caso aqui do texto de Joel, era o que estava acontecendo. Tá. Aquele povo estava distante e nesta situação de disciplina de Deus e de castigo de Deus, Deus estava fazendo com que aquele povo se voltasse para ele. Sim. Então, veja, a gente tem que reconhecer algumas coisas como eles reconheceram naquela ocasião. Se por um lado, no capítulo 2, do versículo 2 até o 10 de Joel, ele descreve o exército que vem, bem armado, bem disciplinado, bem organizado, ele focaliza o exército. O exército tem um papel importante nessa cena, nessa narrativa que está acontecendo aqui. Entretanto, Joel traz para nós uma perspectiva que nós também devemos ter da crise atual. Veja, no capítulo 2, no versículo 11, ele diz assim, falando daquele exército, dos gafanhotos, ele diz, o Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Aquele exército que invadiu tinha um dono, tinha um soberano acima dele. Não era simplesmente um exército como agora, não é simplesmente um vírus que está agindo. Esse vírus pode ter sido por um acidente ter sido liberado, ele pode ter sido fabricado num laboratório. Existem os atores humanos. As origens aqui, né? Mas existe um Deus que permite e que conduz a história. Então, por isso, Joel diz assim, o seu exército. E mais adiante, no versículo 25, como Deus mesmo falando, diz assim, o meu grande exército que enviei contra vocês. Então, a primeira lição que a gente tem que aprender é que Deus é soberano. Bom, tá certo. Deus não deu uma cochilada lá naquele laboratório ou naquele mercado na China. Não, Deus é soberano. A gente pode não enxergar as vantagens, mas ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe por que ele está fazendo. E esse Deus soberano também cobrará a prestação de contas de quem deve prestar contas a ele. Sim. O texto de Joel mesmo no capítulo 3, ele diz lá no versículo 2, o julgarei. No versículo 12 ele diz, eu me sentarei para julgar as nações. Ainda há pouco eu estava lendo um artigo sobre a maneira como a Suécia tratou a questão dessa pandemia. E em vários lugares a maneira como a Suécia tratou tem sido exaltada e até como referência para nós. Só que agora aparecem as denúncias de que mais do que 90% das mortes foram de pessoas acima de 80 anos que tiveram negada o tratamento que elas precisavam. Quando eu olho para esse texto de Joel, eu vejo o seguinte, o soberano, ele também vai pedir que as pessoas prestem contas do que elas fizeram. Ele tem essa autoridade. Ele controla a história e diante dele um dia nós também haveremos de prestar contas, né? Curioso. Então eu diria aqui que o primeiro passo seria a gente reconhecer a soberania de Deus, seja no controle da história e também como autoridade para julgar e exercer o juízo dele conforme a vontade dele. Existe um segundo passo? A partir de você reconhecer a soberania de Deus, e agora? O que eu faço com isso? Esse é um grande passo, porque se na nossa cosmovisão Deus não faz parte do que está acontecendo, é complicado isso, né? Então nós vamos ter que tomar outro caminho. Agora, se eu enxergo que existe um Deus soberano, existe um segundo passo, sim, que eu creio que é o clamor de Joel com aquele povo. Veja, no capítulo 1, versículo 14, ele diz, decretem um jejum santo, convoquem a assembleia sagrada. No versículo 19 ele diz, a ti, Senhor, eu clamo. Então, a praga, a tragédia, ela é a oportunidade de a gente buscar o soberano Senhor. Sim. E buscar para quê? Veja, no capítulo 2 mesmo, no versículo 12, ele diz, voltem-se para mim. Rasguem o coração de vocês. O que Deus está pedindo daquele povo? Não é aquela manutenção daquele estado religioso, daquele teatro que acontecia. Aquela programação. O que Deus queria era ver aquele povo quebrantado diante dele. Eu quero seu coração rasgado, humilde diante de mim. Eu quero seu coração inteiro.
Então, se eu reconheço que Deus é o soberano, que tem todas as coisas debaixo do seu controle, e a quem nós prestaremos contas, temos que lembrar que nós devemos prestar contas e que Deus quer o nosso coração inteiramente dedicado a Ele. E numa circunstância como essa, buscar pela misericórdia do Senhor, porque essa é a característica dele. Sim, verdade. Né? Pois Ele é misericordioso e compassivo, ele diz no capítulo 2, versículo 13. E aí ele, para aquela circunstância, ele fala: em havendo arrependimento, em havendo mudança no coração de vocês, Deus vai tirar o mal que Ele enviou e Deus vai dar o bem que vocês não estão merecendo agora. Então, uma situação como essa, certamente é uma oportunidade de nós nos voltarmos a Deus para vermos o que Ele quer fazer. Porque nós estamos vivendo numa sociedade que confia na sua economia, quebrando. Na sua ciência, está quebrando. Confia nas suas capacidades, está quebrando. Hoje nós não temos efetivamente os recursos para ajustar a nossa situação tão logo possamos. Então é hora de nos voltarmos a Deus. Oi? A gente está no escuro, né? Buscando, nem sabe o que fazer. Exatamente. Mas se a gente chegar para Deus, Deus está dizendo: estou pronto a ter misericórdia de vocês. Temos esses dois passos. Reconhecemos a soberania de Deus e nos dedicamos de maneira genuína, de coração rasgado, aberto, inteiro, para devoção e intimidade com Deus. O que a gente pode esperar depois que a gente der esses importantes passos? Ou até mesmo, como você falou, depois que a gente corrigir a nossa cosmovisão, se a gente pode falar assim. Veja, o mesmo Deus que é um Deus soberano e um Deus que quer que nós nos voltemos a Ele, Ele também é famoso nas Escrituras por ser um Deus restaurador. Então, nós estamos no meio do furacão e a gente não consegue enxergar muito do que vai acontecer além. Embora nós enxerguemos o momento delicado, a gente não consegue enxergar quão delicado vai ser ainda. Entretanto, dentro do livro de Joel, eu vejo a maneira como Joel instiga a esperança pelo que Deus poderá fazer, porque faz parte do jeito de Deus fazer. Então, quando eu penso na ideia da restauração, veja, ele diz ali: eu levarei o invasor que veio do norte. Judá de novo será habitada. Então, em primeiro lugar, existe possibilidade de termos uma restauração política. A ordem ser recolocada. Naquele povo, aquilo iria acontecer, não era naquele momento que eles estavam na crise, Sim. Mas aquilo iria acontecer. Não somente haveria a restauração econômica, política, mas também a restauração econômica. Ele diz: não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando os seus frutos, a figueira e a videira ficam carregados. Veja, esse texto do capítulo 2, a partir do versículo 21, ele só fala e acrescenta o que Deus vai fazer, e isso significa ter comida na mesa. As pessoas estão comendo, estão saciadas, estão satisfeitas. Vocês ficarão satisfeitos, ele diz no versículo 26. Então, Deus restaura a situação política, Deus restaura a situação econômica, restaurando a situação econômica, restaura também a questão social. Sim. Hoje nós não podemos viver, pessoas estão enfiadas dentro das suas casas, algumas estão apavoradas, outras estão deprimidas. Mas se a gente tem comida na mesa, a saúde volta. E vários motivos de tristeza são afastados. E não somente isso. O que a gente pode olhar é que a experiência também nos leva a uma restauração do relacionamento com Deus. Não uma restauração da ordem de culto ou de cerimônias que se possa fazer, mas do relacionamento pessoal com Deus, de estar com Deus. Então veja,
no capítulo 2, 27, ele diz: eu estou no meio de Israel. Adiante, no capítulo 3, ele diz: mas o Senhor será um refúgio, fortaleza, eu perdoarei, eu vou habitar com vocês. Então essa crise é uma crise passageira, que nos traz perdas e destruição, mas é uma crise que também aponta para nós experimentarmos esse Deus que é soberano e misericordioso, que também é restaurador, traga de volta a ordem para o seu povo, para a sua criação. Deus está sempre aberto a fazer isso, né? Uma palavra de muito conforto, né? E bom ver que nas Escrituras a gente encontra essa resposta de conforto. Podemos entender o seguinte: a gente conversou aqui nas últimas conversas, nos últimos episódios, que por mais que a gente tente prever, antecipar alguns acontecimentos, o Senhor, Deus da história, pode fazer coisas que estão totalmente fora daquilo que a gente estava imaginando. Mas pelo que você está falando para mim, tem aspectos aí que não vão mudar, tem coisa que não muda. O fato de Deus ser misericordioso, por exemplo, de exercer justiça e de exercer juízo. O que dá para saber biblicamente do texto de Joel? O que muda e o que não muda pós-crise e mais especificamente pós a nossa pandemia hoje do coronavírus? Bom, nós sabemos que Deus não muda. Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo bom. Ele continua sendo misericordioso. Ele continua sendo um restaurador. Também não muda. O homem é pecador. Ele continuará sendo. Aliás, alguns estudos sobre pandemias passadas dizem que depois das pandemias as pessoas se tornam mais cruéis e perversas. Então, é somente mais uma expressão da pecaminosidade que é a mesma. Esse homem continua, sem mudar, precisando da graça de Deus, sim. Precisando do Senhor Jesus Cristo para alcançá-lo. Este homem continuará precisando da pregação da palavra e da obra de Cristo para que ele seja salvo. Também não muda a verdade que o Senhor Jesus disse, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a investida do Senhor. Quando o Senhor leva a sua mensagem aos povos, aqueles que creem serão resgatados. Sim. E vai continuar acontecendo isso, pessoas vão se converter, pessoas vão se render, vão se voltar a Cristo. Isso é um fato. E outra coisa que eu diria para você que não muda, pode parecer um paradoxo, mas não muda o fato de que esse mundo está em constante mudança. Fala mais disso. A gente vive constante mudança. O que era ontem deixou de ser hoje. Certo. Veja, uma série de lojas que existiam há cerca de 60 dias estarão fechadas daqui para frente. Uma série de formas que as coisas faziam deixarão de ser feitas daquela maneira. O que era moda deixa de fazer. O nosso mundo, ele se caracteriza por mudanças constantes. Essa é mais uma mudança. Sim. Então o mundo continuará o mesmo. Nesse caso, ele sempre está em mudança. Agora, o que é que muda? Bom, eu suponho que o Oswaldo já tratou sobre isso, mas as pessoas estarão naturalmente mais isoladas. E eu chego a pensar, ainda que saudosas de reencontrar pessoas, elas já terão se adaptado, dado o tempo necessário. Se é verdade que 7 semanas é o tempo necessário para se criar um novo hábito, eu diria que nesse tempo de pandemia nós já criamos hábitos que nos colocam dentro de um isolamento e, consequentemente, de um estado emocional diferente. Outra coisa, já é percebido as pessoas se deslocarem dos grandes centros urbanos e mudarem para áreas mais rurais. Olha. Primeiro,
estão descobrindo que não é necessário ter os funcionários dentro do escritório. Sim. Estão descobrindo que não é preciso gastar $1 milhão para manter um escritório se as pessoas podem ter a mesma produtividade dentro das suas casas. Então vai crescer esse movimento, e se elas podem trabalhar distantes do escritório e isso ser produtivo, isso vai mudar. Elas vão mudar a residência, vão mudar o lugar de trabalho. Por outro lado, problemas como ansiedade, depressão, pânico, medo, por conta das ameaças e do isolamento, eles vão crescer tremendamente. O que muda? Nós já vínhamos num processo crescente, mas a partir de agora, o mundo virtual vai crescer demais. Sim. Então, tantas e tantas coisas que precisavam ser feitas presencialmente, agora não precisa mais. Nesses dias, a minha experiência tem sido de comprar 2 coisas que eu jamais iria comprar pela internet. E comprei. E deu certo as 2. E uma delas, depois que foi usar, estragou. Mas tem os mecanismos. Ou seja, vai mudar a nossa relação, que já estava em crescimento, de redes sociais, compras virtuais, tudo isso. Isso vai trazer mudanças grandes. E eu diria para você, em função disso, como igreja, nós precisamos mudar algumas coisas. Primeiro, nós precisamos afinar, ajustar a nossa sintonia para perceber como as pessoas estão nos ambientes em que elas estão. Enfiadas dentro de casa, como é que elas estão? Acho que encontrar alguém e perguntar, ei, como é que vai? Sabe, isso é um hábito. Nós precisamos passar a tornar esse hábito uma verdade. Ligar para as pessoas e perguntar, como é que você está? Eu tenho feito isso algumas vezes. E como é que está a experiência? Foi interessante. Ontem à noite eu tinha lembrado algumas vezes durante a semana de um amigo nosso da igreja, e eu resolvi escrever para ele e perguntar, como é que você está? E eu só escrevi para perguntar como é que ele estava. E ele me respondeu, como médico que ele é, você está precisando de alguma coisa? Então, veja, nós não estamos acostumados a ligar para saber como é que as pessoas estão. Sabe? Nós precisamos de aprofundar isso, ganhar essa sensibilidade de procurar ver como as pessoas estão, porque elas podem estar num momento bastante crítico, triste, pesaroso. Haja visto o fato do crescimento tremendo de suicídios, e seguramente consultórios de terapeutas serão tomados por causa de tristeza e depressão. Em segundo lugar, tem que mudar os meios eficazes de contato com essas pessoas. Aqueles que são pastores de igrejas pequenas precisarão pegar mais um telefone para acompanhar essas pessoas. Aqueles lugares que são maiores, que têm mais pessoas, mais recurso humano, e tem mais recurso financeiro, mais recurso de equipamento, etc. Essas pessoas terão que desenvolver abordagens de alcançar essas pessoas, porque o mundo está indo nessa direção. E não somente está indo nessa direção, agora vai ganhar uma velocidade enorme. Sim. Então, como igreja, nós precisamos estar atentos a essas pessoas de uma maneira que nós não estávamos antes. É necessário mudar. Igrejas pequenas certamente terão poucos recursos, mas essas igrejas pequenas e seus pastores terão que desenvolver abordagens. Não adianta pensar da perspectiva de que vai tentar competir com uma igreja maior que tem uma série de outros recursos. Não é questão disso. Lógico que não. A questão é, o que você tem de recurso, use bem para cuidar bem do seu povo. Que legal. Saber como eles estão e cuidar desse povo. Porque é hora de cuidarmos de pessoas. Muito menos de programas, de coisas, mas de levar essas pessoas para Deus, para que elas tenham uma experiência genuína com Ele e que eles provem na realidade que existe um Deus soberano, existe um Deus misericordioso,
e que existe um Deus restaurador. E que eles nos possam contar isso. A história de ver Deus como soberano, como bondoso e como restaurador. Legal, Fernando. Queria que você trouxesse algumas considerações finais, não só disso que você falou, mas de todo o congresso que a gente teve até agora. E assim como o Oswaldo fez no último episódio, palavras de encorajamento. Eu acho que cabe aqui, dado não só o que você trouxe para a gente hoje, mas toda a sua experiência também aí no ministério. O que você tem para dizer, principalmente aqueles que são mais novos e talvez estejam mais assustados com essa situação? Quando eu me encontro no meio de uma situação que eu não conheço, eu praticamente faço o exercício de olhar. Tentar ganhar uma perspectiva. O que aconteceu no passado? Olha para trás. O que vai acontecer no futuro? Olha para frente. O que as pessoas estão falando ao lado? O que está acontecendo? Olha para os jornais, para as notícias. E esse exercício que temos feito tem visado justamente isso, olhar para trás, olhar para frente, olhar para o lado, entender a situação. Mas o que vai fazer efetiva diferença para nós é, além de olharmos para isso e acima de olharmos para isso, é olharmos para o alto. E nos voltarmos para Deus, para esse Deus que é o soberano, é o bondoso e é o restaurador. Certa ocasião eu vi uma frase associada a uma entidade que reúne médicos cristãos. E a frase dizia o seguinte: muitas vezes Deus nos tira da vida com saúde e nos coloca na cama, porque na cama é a única ocasião em que a gente pode olhar para o alto. Nós estamos vivendo uma situação que nos deve estimular, olhar para o alto, porque é Deus que é soberano, que é bondoso e que é restaurador. Fernando, muito obrigado por mais essa oportunidade, essas palavras de encorajamento principalmente. Agradeço a Deus pela sua vida, pelo esforço que Ele tem trazido para você para estar se debruçando na sua palavra e buscando nelas as respostas, principalmente para momentos como esse. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco e por pastor líder da Igreja Fonte aqui em Campinas ter providenciado a oportunidade da gente realizar esse congresso aqui também. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Nossa expectativa é que de alguma maneira possamos servi-los e ajudá-los. Que Deus os abençoe. E para encerrar essas nossas conversas, esse nosso congresso, eu quero trazer para vocês aqui o versículo que está no capítulo 9, versículo 24 do capítulo 9 de Jeremias. Diz o seguinte: mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Que você possa aproveitar todo o material que você recebeu ao longo desses episódios, refletir, assim como o pastor Fernando acabou de falar hoje, olhar para frente, para os lados, olhar para trás, e que Deus te dê sabedoria e paz para suas decisões e principalmente para encarar aquilo que vai acontecer assim que a gente sair dessa crise, sair dessa pandemia, sair das restrições que foram colocadas. Que Deus te abençoe e até uma próxima.